A África é um continente de imensa diversidade cultural, geográfica e econômica. Embora muitos ainda associem a África a problemas de desenvolvimento e pobreza, o continente abriga nações que não só têm economias em crescimento, mas também uma renda per capita superior à do Brasil. Este panorama nos permite compreender que o desenvolvimento econômico e social da África é muito mais complexo e dinâmico do que pode parecer à primeira vista. Neste vídeo, vamos explorar as histórias de 5 países africanos: Botsuana, Seychelles, Maurício, Guiné Equatorial e Gabão, que superam o Brasil em termos de renda per capita, discutindo os fatores que contribuem para seu desenvolvimento, suas particularidades culturais e o que podemos aprender com esses exemplos. O Brasil é a maior economia da América Latina e figura entre as maiores do mundo. No entanto, essa posição de destaque esconde disparidades internas graves. A desigualdade social, a pobreza e a violência são desafios significativos que afetam a qualidade de vida de milhões de brasileiros. A renda per capita do Brasil é de aproximadamente US$ 10.000 anuais, um valor relativamente modesto quando comparado a outros países com potencial semelhante. Essa realidade permite que alguns países africanos, com menor produção total, mas distribuição mais favorável, acabem por apresentar melhores índices de qualidade de vida e desenvolvimento econômico per capita. No Global Doc de hoje, vamos detalhar o contexto e as particularidades dos 5 países africanos que, através de diferentes caminhos, conseguiram atingir níveis de prosperidade que se refletem diretamente na qualidade de vida de suas populações. Número 1. Seychelles, um paraíso turístico com alto índice de desenvolvimento humano. As ilhas Seychelles, localizadas ao norte de Madagascar, no Oceano Índico, são conhecidas por suas praias paradisíacas e seu alto padrão de vida. A economia de Seychelles é altamente dependente do turismo, um setor que representa grande parte do PIB do país. Essa dependência do turismo não é uma escolha sem riscos, especialmente diante de crises globais como foi a pandemia de Covid-19, que impactaram significativamente o fluxo de turistas. No entanto, o país tem se destacado pela resiliência de sua economia e pela diversificação dos setores produtivos, que agora incluem também o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental, como estratégias fundamentais para a manutenção de sua atratividade. Com uma renda per capita de aproximadamente US$ 18.000, quase o dobro da renda per capita do Brasil, Seychelles também se destaca em outras métricas de desenvolvimento, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH de Seychelles é o mais alto do continente africano e está entre os melhores do mundo, superando o de países europeus como Romênia e Bulgária. Esses dados mostram que, embora pequeno em tamanho e população, o país investiu fortemente na qualidade de vida de seus habitantes. Número 2. Maurício. Crescimento econômico com diversidade cultural e paz social. Localizada no Oceano Índico, a Ilha Maurício, ou Maurícia, também é conhecida por suas belezas naturais e por seu cenário cultural diversificado. Desde a chegada dos portugueses, que foram os primeiros europeus a explorar a ilha, Maurício passou por várias ocupações, incluindo as dos holandeses, franceses e ingleses. Esse passado colonial moldou a cultura e a demografia do país, que é majoritariamente hindu e apresenta uma diversidade religiosa que inclui o cristianismo e o islamismo. Maurício é um dos poucos países do mundo onde a maioria da população é hindu, refletindo uma herança cultural distinta.
A Ilha Maurício possui uma população de cerca de 1.300.000 habitantes, o que a torna uma das áreas de maior densidade populacional da África. Com renda per capita de aproximadamente US$ 16.000, Maurício supera o Brasil em vários índices de desenvolvimento, incluindo o Índice Global de Paz, no qual ocupa a posição de país mais pacífico da África. Essa segurança, aliada a políticas de liberdade econômica e facilidade para fazer negócios, torna o Maurício um exemplo para outros países em desenvolvimento. Em termos de desigualdade, o país tem indicadores semelhantes aos do Uruguai, uma situação mais favorável em comparação ao Brasil. O país se destaca pelo Índice de Liberdade Econômica, alcançando níveis comparáveis aos de países como Austrália e Nova Zelândia. Além disso, Maurício investe no turismo e na preservação ambiental, que são vitais para sua economia, além de políticas que incentivam investimentos estrangeiros e negócios locais. O IDH do país é de 66, várias posições à frente do Brasil, colocando Maurício entre os países com melhor qualidade de vida na África e no mundo. Número 3. Guiné Equatorial. Recursos naturais e desafios de desenvolvimento. A Guiné Equatorial é um dos menores países da África, mas tem uma das maiores rendas per capita do continente. Localizada na costa oeste da África Central, a Guiné Equatorial possui uma capital, Malabo, situada em uma ilha. Atualmente, o governo constrói uma nova capital no continente, planejada para ser a principal sede do governo e das instituições nacionais. A história do país é marcada pela colonização espanhola e por uma série de desafios sociais e econômicos, que ainda persistem apesar dos avanços econômicos recentes. Desde a descoberta de petróleo nos anos 90, a Guiné Equatorial experimentou um crescimento econômico significativo. No entanto, essa riqueza proveniente do petróleo não foi distribuída de forma equitativa e grande parte da população ainda vive em condições de pobreza. A renda per capita elevada não se traduz em melhoria de vida para a maioria dos cidadãos que enfrentam dificuldades relacionadas à desigualdade social e à falta de serviços públicos básicos. Cerca de 75% da população vive na pobreza, e o Índice de Desenvolvimento Humano do país é um dos mais baixos da África e do mundo, ocupando a posição 144. A Guiné Equatorial, mesmo com os altos rendimentos de sua indústria petrolífera, enfrenta problemas de corrupção e uma economia pouco diversificada, altamente dependente do petróleo. A situação política é marcada por uma ditadura de longa data, o que impede avanços mais sólidos em transparência e governança. A lição que podemos aprender com a Guiné Equatorial é que a riqueza natural não é suficiente para garantir o desenvolvimento sustentável e a igualdade social. Número 4. Gabão. Riqueza natural e desafios de distribuição de renda. O Gabão é um país da África Central, vizinho da Guiné Equatorial, que possui uma das economias mais estáveis da região. A capital, Libreville, é conhecida por seu custo de vida elevado, comparável ao de cidades como Zurique e Singapura. A economia do Gabão é impulsionada pela exploração de petróleo e madeira, recursos que contribuíram para uma renda per capita relativamente alta. No entanto, essa riqueza também não está amplamente distribuída, e uma grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza. Cerca de 60% a 70% dos gaboneses vivem em condições de pobreza, e o país enfrenta desafios para reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida da população. O índice de corrupção no Gabão é menor que o do Brasil, mas o Brasil é consideravelmente mais desigual, com uma taxa de homicídios 3 vezes maior. O PIB per capita do Gabão se aproxima do Brasil, mas o país ainda possui uma dependência muito grande de suas riquezas naturais e enfrenta dificuldades para diversificar a sua economia e reduzir a pobreza.
O Gabão é um exemplo dos desafios enfrentados por economias ricas em recursos naturais, que muitas vezes se tornam dependentes da exportação de commodities e sofrem com as flutuações de preço no mercado internacional. A diversificação da economia é um passo fundamental para que o país consiga sustentar seu desenvolvimento a longo prazo e promover uma sociedade mais justa e equitativa. Número 5. Botsuana. Um modelo de governança e crescimento sustentável. Botsuana, localizada ao norte da África do Sul, é um exemplo inspirador de como uma economia pode se transformar com boa governança e gestão dos recursos naturais. Desde sua independência em 1966, quando era um dos países mais pobres do mundo, Botsuana tem experimentado um crescimento econômico notável, com uma média de crescimento do PIB de 5,3% ao ano entre 1966 e 2019. A renda per capita do país é superior à do Brasil desde 2014 e Botsuana continua a investir em setores essenciais para o desenvolvimento, como educação e infraestrutura. Botsuana conta com mecanismos de controle e equilíbrio para evitar a corrupção, o que tem sido um fator crucial para seu sucesso econômico. O país descobriu grandes reservas de diamante logo após a independência e soube utilizá-las para fomentar o crescimento econômico, em vez de cair nas armadilhas da maldição dos recursos naturais, que afeta muitos outros países africanos. Hoje, Botsuana é reconhecido como o país menos corrupto da África, segundo a Transparência Internacional, e é um modelo de desenvolvimento econômico e social sustentável para o continente. Além disso, Botsuana investe fortemente em educação. Já na década de 80, o país ultrapassou o Brasil em escolaridade média e, desde então, continua avançando nos índices de qualidade educacional. A liberdade econômica também é um fator importante para o sucesso de Botsuana, que ocupa boas posições em rankings de facilidade para fazer negócios, o que incentiva o empreendedorismo e a criação de empregos no país. O que podemos aprender com esses países? A trajetória desses 5 países africanos mostra que o desenvolvimento econômico não depende exclusivamente de riquezas naturais, mas sim de políticas públicas eficazes, investimento em capital humano e uma governança comprometida com a transparência e a equidade. O exemplo de Botsuana, que transformou uma economia baseada em diamantes em uma das mais sólidas do continente, destaca a importância de uma liderança responsável e visionária. Da mesma forma, Seychelles e Maurício demonstram que é possível, mesmo para pequenas ilhas, alcançar altos níveis de qualidade de vida por meio do turismo sustentável e da paz social. A Guiné Equatorial e o Gabão, por outro lado, mostram como a dependência dos recursos naturais e a falta de distribuição igualitária de renda podem impedir o progresso econômico e social. A lição é clara. A riqueza deve ser administrada com transparência e orientada para o benefício de toda a população. Esses exemplos nos lembram que o Brasil, com seus vastos recursos naturais e potencial econômico, também precisa investir em políticas que promovam a justiça social, a transparência e a governança eficiente. Esses 5 países africanos nos oferecem lições valiosas sobre as complexidades do desenvolvimento e os diferentes caminhos para uma economia próspera e uma sociedade mais igualitária. É inspirador ver que, em diferentes partes do mundo, a boa governança, o investimento no bem-estar social e o compromisso com a paz e a justiça podem transformar a vida de milhões de pessoas. E assim, encerramos nossa jornada por esses 5 países africanos que são verdadeiros exemplos de superação e desenvolvimento. Esperamos que você tenha gostado de conhecer mais sobre as riquezas e as lições que Botsuana, Seychelles, Maurício, Guiné Equatorial e Gabão têm a oferecer para o mundo. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Global Doc e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre economia, cultura e desenvolvimento ao redor do mundo.
Compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essas histórias inspiradoras. Continue aqui conosco assistindo a um desses vídeos sugeridos que estão aparecendo na sua tela.